Olá, caríssimos. Vamos dar início à nossa aula número 9 da preparação para a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, comigo, Ademar Solon. Vamos, portanto, dar continuidade ao nosso estudo do Tratado da Verdadeira Devoção. Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. São Pio de Pietreutina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós ficamos no número 89 do Tratado da Verdadeira Devoção na última aula, e nesta aula nós vamos iniciar o capítulo 3º, que é a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Vamos iniciar pelo número 90, o qual eu passo a ler agora. Número 90. Postas estas 5 verdades, que foram as verdades que nós vimos na última aula, né? Finalizamos na última aula, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Vou ler só essa parte desse número 90, mas daqui a gente já dá para ver que naquele século, no século XVIII, né, São Luís já percebia que existiam muitas falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. E agora, no nosso tempo, né, agora que tem muito mais, não só a Santíssima Virgem Maria, mas com relação à própria Igreja. Né? Nós temos várias seitas pelo mundo distribuídas, no Brasil temos diversas, com muitas denominações, e estamos falando de seitas, né? Seitas protestantes. Mas dentro da igreja mesmo vão construindo devoções que ofendem a nosso Senhor Jesus Cristo, são colocadas pelo próprio demônio, e a gente está achando que essas devoções, sendo de dentro da própria igreja, né, que elas são benéficas, são boas, são verdadeiras devoções. Vou citar um exemplo aqui, são aqueles santinhos que diz que se você imprimir 3.000 santinhos e distribuir com 3.000 pessoas, você recebe uma graça. Né? Não tem canto nenhum dizendo que isso é dessa forma. Vou botar o contraponto, essa é uma falsa devoção. Eu vou colocar um contraponto de uma verdadeira devoção, a medalha milagrosa. A medalha milagrosa, Nossa Senhora apareceu e disse que aqueles que a carregarem no pescoço, né, próximo ao pescoço, né, eles terão e tiverem uma devoção, né, a esta medalha e a Nossa Senhora das Graças, que receberam muitas graças. Então Nossa Senhora apareceu, disse como é que deveria ser feita a medalha e ela é distribuída. A outra coisa é a medalha de São Bento, que desde que foi encontrada, ela foi encontrada no muro, numa parede de um mosteiro antigo, né, bem depois que São Bento morreu, e eles mandaram cunhar a medalha, e a partir de então aquilo tornou-se um sacramental
muito poderoso. Então daí a gente já percebe que Satanás bota até dentro da própria igreja um monte de falsas devoções e a gente vai caindo por elas, né? E porque achamos que está dentro da igreja, então é uma verdadeira devoção. Mas na verdade não é, e São Luís vai chamar a atenção para o que são as verdadeiras e as falsas devoções a Nossa Senhora. Pois bem, número 91. Em razão disso, né, estou lendo, é muito importante conhecer primeiro as falsas devoções à Santíssima Virgem para as evitar e a verdadeira para abraçá-la. Primeiro tem que fazer isso, a gente conhecer as falsas devoções, depois a verdadeira, ou seja, só uma a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois, importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, né? A mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela nos apegarmos. Então vamos ver, a partir do número 92, os falsos devotos. Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Número 22. São Luís diz assim para nós: conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber, os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas e os devotos interesseiros. Vamos estudar cada um, né? Número 93, os devotos críticos. São, ordinariamente, sábios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmo. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas, e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Então, quem são os devotos críticos? São aquelas pessoas que são de uma inteligência, né, aguçada, vamos dizer assim, uma inteligência superior, mas eles se bastam a si mesmos. Diz que determinadas orações, determinada devoção, são exageros, né, com relação ao que se faz a Nossa Senhora. Depois, eles começam a meio que tripudiar dos milagres atribuídos a Nossa Senhora, das aparições, muitas vezes, dos escritos, né, como São Luís diz, de pessoas, por exemplo, um exemplo, quem escreveu muito sobre Nossa Senhora foi São João Paulo II. Então, colocar que aquilo ali é um certo exagero. Então, esses são os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Esses. Bom, vamos lá. Número 94. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Eis algumas frases que lhes são habituais. Bom, na sequência, né? Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram senão, contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisto tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Frequentemente pronunciam este santo nome sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça, digo-os entre parênteses. São Luís escreve, né? É preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. Então, estes são os devotos escrupulosos, que temendo desonrar Jesus Cristo, não honram Nossa Senhora.
Mas, na verdade, a devoção de honra a Nossa Senhora nada mais é do que honrar Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Santíssima Trindade inteira. Então, honrar Nossa Senhora, elevar louvores a Nossa Senhora, é estar honrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a conceberam, né, da forma que eles desejaram, para que o Verbo encarnado, o Verbo se encarnasse. Né? Continuando, isto que dizem é verdadeiro num certo sentido, ou seja, que há muita ignorância, que tem muito exagero, num certo sentido, né? São Luís vai dizer, né? Mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Santíssima, é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior. Ou seja, São Luís diz que isso é cilada de Satanás, para impedir um bem maior que a Santíssima Virgem pode fazer. Continuando, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples, só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como o caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus Cristo, que a gente já estudou nas aulas passadas. O fim, o objetivo da verdadeira devoção é Jesus Cristo. Então, há um risco muito grande daqueles que dizem para não se dirigir muito a Nossa Senhora, não peça a Nossa Senhora, não peça direto ao Pai. Né? Existe um perigo muito grande, porque isso é armadilha, é embuste de Satanás, para que, esquecendo Nossa Senhora, a gente não consiga se aproximar de Jesus Cristo e da Santíssima Trindade, né? Do Espírito Santo e de Deus Pai. Número 3, no número 96, o terceiro, os devotos exteriores, está no número 96. São pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Então são pessoas que têm práticas exteriores, você vê com o texto na mão, muitas vezes rezando, mas reza sem devoção. Vai à missa, mas aí está ali só, como se diz, de corpo presente. A alma e o pensamento está no infinito. E depois não faz violência às suas paixões, aos seus desejos. Né? Fazer violência às paixões é segurar o organismo, o pensamento, o entendimento, para que as coisas que sejam feitas sejam morais, de acordo com o que Jesus Cristo nos disse para fazer. Né? De acordo com, entre aspas, a lei de Deus. Então essas pessoas não tentam nem imitar as virtudes da Virgem Maria, mas muitas vezes, né, faz a consagração, né, e coloca a cadeia no braço, coloca no tornozelo, coloca no pescoço a cadeia e não honra com todo o entendimento, né, com o espírito mesmo, interiormente, a devoção à Santíssima Virgem Maria. Esses seriam os devotos exteriores, tudo está só na aparência. Número 4, os devotos presunçosos, está no número 97. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Eles vivem, né, os devotos presunçosos, eles vivem uma fantasia de que são devotos à Santíssima Virgem Maria e a Deus e que são cristãos, mas na verdade eles estão atolados nos seus vícios, né, nas coisas más. Número 98. Nada é tão prejudicial ao cristianismo como esta presunção diabólica. Olha o que é que São Luís diz.
Ou seja, eu dou muito exemplo, quando dou palestra, eu dou exemplo dos cristãos, né, que vão na missa lá, tá lá, todo muito piedoso, todo domingo está lá na missa, às vezes vai várias vezes por semana, né? Mas aí na hora que sai de lá, vai para um bar, se embriaga, não quer saber da família, às vezes leva violência para dentro de casa, a mulher que vai lá à missa, né? Mas por outro lado é enfiada num monte de coisa mundana, né? Com fofoca, com intrigas, passando perna nas outras pessoas, né? Então, quando uma pessoa que não é cristão, ou um cristão mais fraco na fé, ou aquele que está crescendo na fé agora, vê uma pessoa dessa, aí olha e diz assim, aponta o dedo e diz, ó, tá vendo aí como pode? Na igreja católica pode. Olha lá, tá vendo? Ele vai lá na missa, quando sai se embriaga. Então não é pecado. Por isso São Luís diz que nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica. É a presunção de que, estando lá na igreja, indo lá, e muitas vezes comunga sacrilegamente, está em pecado mortal, mas comunga, o que é pior para a sua alma, porque comunga para a própria condenação. E aí, depois, quando sai da igreja, um monte de coisas, né? Vou citar aqui, me perdoem, mas eu cito muito os casais do SCC. Quando eu dou palestra para o SCC, eu digo exatamente isso. Vocês estão aí com a camiseta lá, a camisa do SCC, tudo muito bonito, na missa, tudo muito piedoso, mas quando sai no seu emprego, né, passa a perna nos outros, derruba os outros, faz coisas que não é devida, né, se corrompe no mundo, né, se embriaga, vai jogar futebol com os amigos, esquece da família, desaparece. A mesma coisa as mulheres, né? Tem lá a sua empresa e cobra as coisas fora do justo, né? Trata mal os empregados e liderados e etc. Então, isso eu dou muito exemplo, né? Porque está todo mundo lá bonitinho, vestidinho de branco, mas quando sai para a sua vida, cada um, né? Nas escolas ensinam o que não presta, né? Deixa os filhos, e muitas vezes vê coisas esdrúxulas e imorais na televisão, ouvem músicas e dançam com essas danças sensuais e etc., exageradas que tem hoje em dia, né? Então, isso é um risco muito grande para a igreja, porque quando essas outras pessoas olham para um católico e vê um católico, entre aspas, fazendo isso, eles dizem assim, olha aí, tá vendo, na igreja católica é assim, todo mundo é assim. É isso, e na verdade isso está errado, né? Isso é um vício. E a presunção de que está fazendo a coisa certa, mas na verdade está desencaminhando, inclusive, os irmãos. Número 99. A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Veja o que é que São Luís está dizendo. Ele está dizendo que depois da devoção ao Santíssimo Sacramento, que é Deus, é o corpo e sangue de Cristo, alma e divindade, ou seja, é o próprio Deus. São Luís diz que depois da devoção ao Santíssimo Sacramento, a mais santa e mais sólida é a devoção à Santíssima Virgem. Continuando a leitura. Por isso afirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna, veja, acabei de falar, né? A comunhão indigna é o menos perdoável de todos. São Luís diz, comungar indignamente é imperdoável. Depois da comunhão indigna, esse tipo de sacrilégio com relação, esse tipo de abuso com relação à devoção presunçosa à Nossa Senhora é o segundo pior. Concordo que para ser verdadeiro devoto à Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo pecado, embora isso fosse de se desejar. Mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que eu vou dizer. Primeiro, ter uma sincera resolução de evitar, ao menos, todo pecado mortal,
que ultraja tanto a mãe quanto o filho. Então, um consagrado a Nossa Senhora, ele vai estar se policiando para evitar todo pecado mortal. Todo. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. O que é fazer violência contra si mesmo? É se você está com vontade de fazer alguma coisa que você tem certeza que é imoral, você faz de tudo, né? Se mortifica, faz penitência, faz violência para evitar isso. Né? Uma vez, São Francisco de Assis, ele com um desejo muito grande de um pecado, não sei qual é, ele para não pecar, ele fez uma violência do corpo. Na época lá, ele tirou toda a roupa e se jogou na neve, para que aquelas dores tirassem o pensamento dele, para que ele não pecasse. Então isso de certa forma, esse é um exemplo, né? Tem vários. A pessoa comete o pecado da gula, então vai vendo aquele doce, porque quer comer aquele doce, e ao invés de comer o doce, pega uma bolinha de sal, bota na língua, bota na boca, para sentir aquele salgado, né, que é uma certa violência, isso contra o seu organismo, pelo desejo que você está do doce, mas para você não pecar contra a gula. Né? E terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Então, para a gente fazer a consagração, para que a gente, um consagrado, ele tem que fazer pelo menos essas coisas aqui, né? Ter uma sincera resolução de evitar ao menos, né? Não é só, ao menos os pecados mortais, fazer violência contra si mesmo para evitar esses pecados, né? E também os veniais, e entrar em confrarias, rezar o terço, o rosário, a coroinha, outras orações, jejuar os sábados ou às sextas-feiras, né? Fazer o que a igreja manda. E número 100, isto é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador mesmo endurecido. São Luís diz que se as pessoas fizessem, mesmo o mais endurecido dos pecadores, se ele fizesse isso, ele seria, entre aspas, dobrado por Nossa Senhora, ele se converteria. Bom, vamos ao quinto, os devotos inconstantes. Está no número 101. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem, a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora são tíbios. Ora parecem dispostos a fazer tudo para servir a Nossa Senhora, ora, e pouco depois, já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticaram as regras com fidelidade. Mudam como a lua. Então os devotos inconstantes são aqueles que não tá nem lá nem cá. Né? Ele está muito lá, depois ele desaparece, não está de jeito nenhum. Daqui a pouco ele volta e faz tudo do mesmo jeito, daqui a pouco ele... Então são os devotos inconstantes. Né? Número 6, os devotos hipócritas. Quais são os devotos hipócritas? Número 102, vamos ler. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Eles cobrem os pecados, os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Então, ele age de hipocrisia com relação à devoção à Santíssima Virgem Maria. Né? Ele é um pecador inveterado, tem muitos maus hábitos, mas está lá sempre com o terço enrolado na mão, com a camisa de Nossa Senhora, dizendo que é devoto, mas na verdade ele continua fazendo e escondendo seus pecados sob essa pseudo-devoção que ele tem à Santíssima Virgem Maria. E por último, o número 7, os devotos interesseiros. Está no número 103. Vamos ler. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença, ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos, e não têm aceitação diante de Deus, nem de sua Santa Mãe.
Ou seja, são aquelas pessoas que são devotos até porque está precisando, né? Está precisando muito de um emprego, está precisando muito passar num concurso, está precisando pagar uma dívida, está precisando ficar bom de uma doença, curar nem que seja uma dor de cabeça, então recorre a Nossa Senhora, o maior devoto, começa a fazer as orações, ir para a missa, rezar o terço, daqui a pouco ficou bom, conseguiu aquilo ali, esquece a Virgem Maria. Né? Esses são os devotos interesseiros, só são devotos para cumprir a, a sua necessidade imediata, né? A necessidade mais premente, né? Porque aquela que é da glória, que é a necessidade, a nossa necessidade plena é estar na glória, aí esquecem desta, né? Bom, número 104. Guardemo-nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos que não acreditam em nada e criticam tudo. Dos devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo. Dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas. Dos devotos presunçosos que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados. Dos devotos inconstantes que, por leviandade, variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e, finalmente, dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Então, São Luís pede para que. E como é que a gente consegue fazer isso? Com oração, com penitência, né, com os sacramentos e praticando a verdadeira devoção. Para a gente se ver livre dessas falsas devoções que nos afastam de Nossa Senhora. Nos afastando de Nossa Senhora, nos afasta também de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos ficar nesta aula por aqui. Nós vimos as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria e na próxima aula nós vamos ver exatamente o que é a verdadeira devoção, que nos exercícios espirituais nós vamos rezar pedindo, o conhecimento de nós mesmos, da Santíssima Virgem, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente pratique essa verdadeira devoção. Mas antes, a gente faz a preparação do desapego das coisas do mundo, porque desapegado das coisas do mundo, eu consigo concentrar no conhecimento de si mesmo, de mim mesmo, de cada um de si mesmo, de nosso Senhor e de Nossa Senhora, a gente evolui para esta verdadeira devoção e a pratica. E a praticando, o destino é a santidade, é o céu. Agora, é uma caminhada, começamos com a consagração, mas é uma caminhada até o dia em que a gente se despedir da terra e se dirigir ao julgamento perante nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar por aqui e a gente continua tratando da verdadeira devoção à Santíssima Virgem no número 105, na próxima aula. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Amém.